Olá, olá! Olá, boa tarde a todos. Olá, olá! Esperando a nossa convidada ilustríssima, a doutora Bianca Bravin. Boa tarde, oi, Ana. Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bruno. Esperando a doutora Bianca Bravin entrar. Boa tarde a todos. Olha, eu vou deixar a caixinha aberta aqui de perguntas. E aí vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para a doutora Bianca Bravin. Esperando a doutora Bianca entrar para a gente começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, a doutora Bianca Bravin entrou. Aqui agora é a tal do pipoca. Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bom? Que honra receber Estamos. você aqui. Opa, peraí. Apertei o botão sem querer. E aí? Tudo certinho? Tudo certinho? Quanto tempo? É só assim pra gente se encontrar, né? Só assim, né? Tá demais nossa vida. Pois é. Aí você fez a chamada agora dizendo assim do fato da gente conciliar com a família, não é verdade? Exatamente. Aqui, ó. Olha o meu bastidor aqui, ó. Ó, meu Deus. Ó isso. Oi! Letícia tá aqui, Luísa já tá em algum lugar. Ah, fugindo que é uma beleza, né? Não é? Trabalhar em casa é assim, né, Bianca? Como é que Ai, você nem me consegue? fala. Conta aí pra Cara, gente. eu não consigo trabalhar em casa. Eu não consigo. Não consigo mesmo. Vou ser super, assim, sincera com você. Eu não consigo, eu fico enlouquecida. Toca aqui. Fico enlouquecida. Eu falo pro meu marido. Eu falo pro meu marido, né? Toda vez que ele fala, eu falo, gente, dá pra a gente poder. Dá pra você ficar em casa com as meninas? Eu falei, sim, dá pra eu ficar em casa com elas. Não dá pra eu trabalhar com elas, entendeu? Em casa. Não é possível. É difícil, né? As pessoas Nossa, entenderem assim que a gente trabalha em casa, né? Eu adoro ficar em casa, adoro, como você também adora ficar com elas. Não, né? eu adoro ficar em casa. Mas é muito. Se eu tiver que trabalhar em casa, Mônica, eu tenho que trabalhar antes delas acordarem ou depois que elas É o que eu faço. É o que eu Não faço. tem jeito. Eu acordo 6 horas, Bianca. Isso aí. Eu também.
E aí fala, e deixa silêncio da casa, assim, à noite eu não consigo fazer nada. As pessoas falam, Mônica, vamos marcar reunião à noite. Impossível, gente. À noite está todo mundo em casa, eu fervo isso aqui, ó. Muita criança. Bianca, deixa eu te agradecer aí. Dizer que eu fico muito feliz de ter a sua presença, porque, assim, todo mundo que está aqui, claro que conhece a Bianca Bravinha, a história dela. E a Bianca, para mim, assim, é incrível, né? Ela é fantástica, eu sou super fã. E eu disse que eu ia botar o título da live como Buco, Poderosa, Professora e Linda. Não necessariamente nessa ordem, porque eu sou super fã mesmo. Só que aí ela ficou com vergonha, achou que não, ela é muito humilde, né? Ela falou, não. Eu achei demais, gente. Você que é demais, Bianca. Então, assim, eu te admiro muito, muito, acompanhando aí tudo que você vem produzindo nessa pandemia. Isso é muito legal, porque enquanto tem pessoas que simplesmente cruzaram os braços e não sabem como reagir, como trabalhar nessa pandemia, você não vou dizer que você se reinventou, né? Você continua sendo quem você é, mas você criou mais coisas. Você é agora a nossa blogueirinha da cirurgia. Adoro. Eu admito. Você tá travando. Voltei? Voltou. Que bom. Então, Mônica, o que acontece, né? Quando começou a pandemia, na verdade, assim, eu não sei pra você, mas eu acabei que eu não parei de trabalhar, né? Eu trabalhei o tempo inteiro, mesmo durante a pandemia. Se eu parei, tipo, 2 semanas, foi muito tempo, muito pouco, muito tempo, né, parado. Mas a gente começou a ter muita emergência, principalmente no consultório. Mas uma coisa que eu sentia falta, e tudo começou com isso, foi porque a UF parou. Então, quando a UF parou, eu falei, gente, como é que vai ser com esses meninos? Né? Eu falei, como é que vai ser com esses alunos? Como é que a gente vai fazer? Né? Porque parou, ok, mas sem nenhuma previsão, sem nenhuma ideia de como ia voltar, nem nada disso. E aí eu tinha o telefone de um ou outro, eu entrei num grupo, falei, olha, eu queria formar um grupo para ver se a gente consegue dar as aulas online. Para ver se eu consigo dar as aulas para vocês, pelo menos para a gente não ficar sem aula, né? Sem atividade nenhuma, né? Exatamente, sem atividade nenhuma, né? Já que o ambulatório está parado, já que as coisas são paradas, vamos ver se a gente consegue fazer dessa forma e aí a gente vai nos informando sempre, que não sei o que nada. Aí a gente montou esses 2 grupos, da cirurgia 1 e cirurgia 2, e eu comecei a dar aula através do Zoom. Então eu comprei aquela plataforma do Zoom e comecei a dar aula por ali. E aí quando eu vi que o negócio não era tão difícil como eu imaginei, sabe? Que a plataforma do Zoom te dava muitas possibilidades. E aí as coisas foram surgindo. E aí as pessoas começaram a montar jornadas online. Aí começaram a me chamar para outros lugares. Eu falei, gente, é esse o caminho, cara. É esse o caminho para que a gente não fique parado, né? Então foi exatamente isso. Foi a mesma motivação que eu tive com a estomatologia da UERJ, quando tudo parou. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. A gente vai fazer reunião semanal, vai discutir artigo, vamos fazer alguma coisa. A gente criou o grupo Café com Estomatologia também. Foi logo no início. Foi exatamente, foi super produtivo. Daí eu conheci vários alunos que eu ainda não tinha, né, entrado em contato por causa da pandemia, mas foi um barato. Que legal, Bianca. E foi exatamente isso, né? E assim, eu senti uma diferença muito grande, diferença não, mas eu me sentia muito bem de estar dando aula para esses alunos, sabe, online, porque eu conseguia estar na casa deles, entendeu, Mônica? Eu não sei como é que você sentia. As pessoas acham, mas a gente é muito impessoal. Eu sinto falta, lógico, a gente sente falta de estar junto, a gente sente falta de estar presente, um próximo ao outro. Mas assim, eu me sinto muito mais próximo à casa das pessoas, porque a gente está literalmente dentro da casa deles, né? Verdade, então assim, né? isso pra mim, eu falei, gente, eu tô dentro da casa de vocês, eu tô aí falando com vocês. E as pessoas, eu acho que tem uma participação maior, porque como você tem uma proteção, né? Você não tá cara a cara, você tem uma proteção maior, então as pessoas perguntam mais. A internet cai, né? Isso! As pessoas interagem mais. Então, isso foi muito bom, muito bom. Eu tenho que dizer que 2020, assim, não foi o melhor ano da minha vida, emocionalmente, vamos dizer assim, porque a gente teve perdas, né? Como todo mundo deve ter tido. Mas ele foi um ano muito produtivo para mim, sabe? E, assim, os frutos que eu tô colhendo
completamente desse ano, hoje em dia, foi por causa disso. Eu sempre digo assim, Mônica, a gente é muito assim, né? Eu acho que quando a gente fala que uma admira a outra, porque pra mim você é o Neville de saias, eu já falei isso. Então, assim, quando eu falo essas coisas, assim, a gente não para, né? A gente está sempre fazendo mais, né? E isso é muito importante. É o fazer mais a cada hora, é a gente não se acomodar, é a gente pensar, e aí a gente erra. Às vezes a gente faz uma coisa que a gente acha que vai dar certo e não dá certo, aí a gente abandona aquilo e faz outra. Então, Isso assim, aí. isso é muito legal, isso é muito importante. E esses alunos que vêm agora, né, que estão vindo agora, que estão surgindo, que estão eles têm que entrar nessa ideia, né, de que a gente não é nada se você não estudar, se você não se dedicar, né? A faculdade ela não vai te formar completamente. Você vai precisar acrescentar coisas na sua vida, você vai precisar correr atrás. E isso é muito importante. E Bianca, não sei se você concorda, isso que veio, assim, essa parte online, esse trabalho online que a gente tem, você acha que isso é para sempre? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, não vai ser para sempre, porque a gente gosta de pessoas, a gente precisa de pessoas. O ser humano é afetivo, né? Então a gente precisa disso e não só as palestras, mas também os encontros, né? Você tá em contato com alguém. Então eu acho que não, mas eu acho que muita coisa vai facilitar por causa desse online. Então, por exemplo, congressos internacionais, que a gente não tinha as chances de chamar um profissional para vir aqui, né? Você não tinha chance, às vezes, do profissional para poder ter uma agenda, ele estava em outro local. Agora ele consegue estar no outro local, né? Cumprindo um compromisso e tirar um tempo para dar uma palestra, dar uma aula. Então, eu acho que, assim, eu só vejo vantagens mesmo. Eu não consigo olhar o online, olhar o digital, olhar essas coisas e olhar como um prejuízo, entendeu? Eu acho que é um prejuízo para quem encara dessa forma. Eu fiz cursos, Mônica, esse período, que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu fiz curso de prótese. Jura? Juro! Eu tenho uma amiga minha, né, que é protesista e a gente faz muito caso. E ela falou assim pra mim: ai, Bianca, vamos fazer um curso de prótese, vai ter um negócio lá de implante, vai ter uma parte de provisório. Eu falei: tá, vamos! Aí a gente montou aqui um esquema, a gente fez juntas. Eu falei: meu Deus, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso na minha vida! Também não imaginava. É verdade. O aluno, hoje em dia, o aluno falar que chega até a me irritar. Eu juro pra você, Mônica, eu sou meio irritada assim com a vida, sabe? Principalmente com os alunos. Eu não sou aquele docinho de coco que passo a mão na cabeça e penso: ah, tá tudo bem, você tem o seu tempo. Eu não penso assim. Eu acho que não existe isso. Entendeu? Isso de tipo assim, calma, cada um vai fazer dentro do seu tempo e você tem que respeitar. Sim, você tem que fazer dentro do seu tempo, mas as pessoas não vão te esperar. O mundo lá fora não vai te esperar, entendeu? Então, se você começar a se acomodar, achar que o mundo tem que estar te esperando, que o mundo tem que estar te guardando, que o mundo tem que estar te cuidando, né? Você vai ficar para trás. E aí não adianta chorar. Aí não tem justiça, né? Não, eu concordo plenamente com você, até porque, assim, eu acho que quando a oportunidade surge, você tem que estar preparado. Sim, né? Lógico. Você não tem que falar assim, agora que surgiu, eu vou me preparar. Eu lembro, Bianca, que assim que eu me formei, eu lia um monte de artigos, tinha mais tempo livre, né? Lia, aí botava os artigos todos em aula. Aí as pessoas falavam: Mônica, para que você está fazendo isso? Porque um dia eu vou dar aula na pós-graduação, numa especialização, eu já vou ter todo o esqueleto todo pronto, já vou ter muito conhecimento desses assuntos. Aí as pessoas falavam: nossa, que perda de tempo nada, né? A gente tem um curso, olha só, a gente tem que estar pronto, né? Olha, eu nunca vou esquecer, eu estava no Pedro Ernesto, né? Aí um dia tocou o telefone do serviço. E o telefone do serviço tocou, eu era R2. E o telefone do serviço tocou e ninguém queria atender o telefone, porque todo mundo tinha medo de ser um professor passando alguma coisa pra gente, sabe? Algum problema. Então todo mundo ficava morrendo de medo. Falando assim: não vou atender não, vou atender. Eu falei: vou atender. Aí eu atendi, era uma ortodontista, a Ione, lá da UERJ.
que ligou e falou assim, olha, tudo bem? Eu queria falar com alguém aí da bucomaxilo, que não sei o quê, porque é o seguinte, eu tava precisando que alguém viesse dar uma aula aqui pra gente de traçado cefalométrico para cirurgia ortognática em 3 segmentos. Aí eu falei assim, gente, meu Deus do céu, eu nunca fiz isso na vida. Falei, lógico, estou aqui, vou fazer isso sem problema. Aí eu lembro que ela falou assim, tá bom, então a gente vai marcar um dia. Aí eu lembro quando eu desliguei o telefone, o Júlio, ele fez residência comigo. O Júlio olhou pra mim e falou assim, como é que você vai fazer isso? Falei, não sei, mas eu vou dar um jeito. Eu lembro que eu montei a aula toda, pra você ter uma ideia. Eu dei aula lá pra eles. Depois disso, ela me convidou para dar uma aula num curso dela, que era da Abon, que ficava ali no centro da cidade. Então eu dei aula para ela lá há muito tempo. Depois eu fui trabalhar no consultório dela por causa disso. E até hoje eu recebo pacientes desses alunos da Abon, que foram lá assistir. Então, assim, são as oportunidades, entendeu? Que você tem que agarrar, que você tem que ver, que você tem que estar ali presente, que você tem que estar disponível. A gente tem uma... lá na UF tem um negócio escrito assim, eu falo isso pra todo mundo. Tem um negócio escrito lá, esse negócio que eu falo, tudo tem seu tempo, porque tinha no painel assim, bem grande escrito. Calma, não fique nervoso se você não conseguiu fazer todas as matérias esse período. Você tem que ter o seu tempo. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que acumular coisas. Eu acho que a gente tem que fazer coisas, mas com foco. Não adianta também você querer pegar 1 trilhão de coisas para fazer, acompanhar 60 professores que você não tem um foco, você não tem uma ordem, você não tem um guia. Você precisa ter isso. E isso é muito importante. Porque essa formação da cirurgia... O que diferencia o dentista, né, Mônica? Eu falo isso direto para meus alunos. O que diferencia o dentista? Quando é que ele deixa de ser um prático? Né? Quando é que ele deixa de ser um prático? Porque se você for pensar friamente, se eu treinar a minha secretária durante um tempo, ela vai conseguir fazer um siso. Ela vai conseguir. Eu vou treinar. Vai ter uma hora que ela vai conseguir fazer o siso. O que vai diferenciar isso? É exatamente esse senso que a gente tem que ter de estudo, a ideia que a gente tem que ter, que a gente tem que se preocupar com as coisas em volta, que a gente não olha só o dente, que a gente tem que saber da saúde do paciente, que nós não fazemos uma coisa mecânica, não é chegar ali automaticamente, tirar o osso, depois cortar o dente e acabou. Não é isso. Você precisa de um antes, você precisa de uma boa anestesia, você precisa de um conhecimento, você precisa olhar a boca do paciente e saber o que é normal e o que não é normal. Então você precisa olhar isso, né? Você precisa viver isso com o teu paciente. E é isso que diferencia a gente de ser prático. E você só consegue isso quando você olhar e ver que isso só depende de você. Não tem como. É verdade. Eu adorei assim que você falou sobre foco, que é uma coisa que eu sempre falo. Não adianta ter energia sem foco, nem foco sem energia. Tem que ter os dois. Foco e energia e vambora, né? Isso é saber o que você quer. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Exatamente. Se você não sabe o que você quer, vai fazer qualquer coisa, né? E mesmo fazendo qualquer coisa, faça qualquer coisa bem. Né? Com certeza. Faça qualquer coisa bem feita. É isso aí. Ô, Bianca, conta um pouquinho pra gente aqui. Você sempre quis fazer cirurgia? Desde quando? Porque você inspira tantas pessoas. Então, Mônica, as pessoas elas têm uma ideia, né? Que a gente já nasceu formado, né? Que a gente já nasceu pronto, assim. Que a gente nasceu assim... Surgiu a pessoa e essa pessoa é formada em tudo. Não. Eu tentei medicina primeiro, 1 ano da minha vida. E eu lembro que quando eu fui fazer o 2º ano de vestibular, porque eu não passei na primeira vez, eu resolvi botar odonto na UERJ. Porque eu sabia que tinha a disciplina de bucomaxilo. Eu sabia que tinha residência lá em bucomaxilo. E aquilo, eu não sei, agora eu não lembro como eu descobri isso, mas eu lembro que eu descobri e eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa cirúrgica. Vou botar odonto lá na UERJ. E aí eu botei odonto só pra UERJ. E aí eu passei pra UERJ. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha certeza absoluta que eu ia desistir. Falei, eu vou largar isso aqui é horrível, tô sofrendo horrores. Olha, eu achei que assim, era muito ruim. Até que entrou a disciplina de patologia do professor Renato Kobler. Então, quando entrou a disciplina de patologia... Você conheceu o professor Renato? Eu trabalhei com ele na Veiga. Ah, você trabalhou na Veiga. Ai, gente, então. O professor Renato, ele era super rígido, né?
Ele era completamente rígido de horários, ele era rígido de notas, ele era rígido de você estar presente na sala. Ele era terrível, assim, nesse sentido. Todo mundo tinha muito medo dele. Mas uma coisa que eu amava é que tudo tinha início, tinha meio e tinha fim. E terminava o horário naquele horário, começava naquele horário, ele cumpria daquilo de uma determinada forma. Então, assim, eu tinha muita admiração por ele. E aí eu fiquei apaixonada por patologia. Eu falei, é patologia que eu quero fazer na minha vida. Patologia. Eu já tinha tido anatomia. No curso, os 2 primeiros períodos de anatomia, quem deu aula pra gente era um residente que estava lá, que era o Gerson na época. E o Gerson falou, olha, quem tirar uma boa nota vai conseguir assistir uma cirurgia ortognática. E aí eu fui assistir uma cirurgia ortognática e eu falei, cara, é isso agora. Agora é isso. Era aquilo, mas agora é isso. E aí eu comecei a trilhar todo o meu caminho da faculdade voltado para patologia, para estomatologia, né? E voltado para cirurgia. Claro que o resto eu fazia. E fazia, sim, fazia bem. Eu me dedicava. Eu não abandonava as coisas, entendeu? Eu não largava as coisas para lá. Mas eu fazia o meu mínimo, assim. Aquela coisa ali para poder finalizar. E aí tudo que eu fiz na faculdade foi voltado para isso. Eu sempre pensei, assim, eu estava conversando com meu marido esses dias, né? Falando com ele, engraçado, meu marido, a faculdade é o melhor momento da vida, a gente tem que curtir a faculdade. Eu falei, lógico que a gente tem que fazer isso, é lógico. Mas as pessoas, elas acham, né, e principalmente os alunos, que a vida profissional começa quando termina a faculdade. E a vida profissional, ela não começa quando termina a faculdade. A vida profissional, ela começa quando você está dentro da faculdade. Então, é com a faculdade que você vai conseguir começar uma vida profissional, né? Uma estrada profissional boa. Então, se você não aproveitar aquele momento, né, da faculdade para você estudar, se dedicar, complementar currículo, né? Fazer suas coisas, você não vai conseguir. Então, eu fazia, Mônica, tudo o que eu podia fazer. O professor falava assim, tem um painel... Tem o seu olho? Eu lembro que na época os painéis, eles eram impressos, né? A gente tinha que imprimir, não existia nada digital, né? Tudo era impresso. Então eu ia lá, montava o painel e levava. Eu lembro que eu levava para tudo quanto é canto que você imagina. Eu levava o painel. E era caro, era muito caro, né? Para poder imprimir um painel. E você tinha que aproveitar o painel várias vezes. Então o que a gente fazia? A gente trocava o título do painel. Isso, exatamente. Então a gente ia lá e mudava o título só para poder a gente ter mais de um certificado, né? Para a gente poder conseguir ter mais uma coisa para poder colocar. E a captação de artigo era tudo muito difícil. Eu vejo os alunos hoje em dia com a gente sabe o Science Hub. Gente, Science Hub, aquilo ali é uma coisa assustadora, assustadora. Deve ter um duende ali atrás, uma coisa monstruosa. Mas eu lembro que na época eu ia pro fundão. Lá no fundão tinha uma biblioteca, que hoje em dia está fechada por fungo. Isso. Teve um crescimento de fungo, ela está fechada. Dias da minha vida lá. Dias. Eu vivia ali dentro. E aí, o que acontecia? Eu chegava lá, pedia o artigo, achava o artigo. Pedia o artigo, normalmente você achava o artigo dentro de algum outro artigo ou dentro de algum capítulo de livro. E aí eu chegava lá para poder pedir o artigo, você começava a procurar numa ficha catalográfica, manual. Exatamente. Você achava aquela ficha, pegava a ficha, falava, eu queria esse fascículo. Esse não tem. Não, a universidade não comprou. Deixa eu ver. Aí tinha uma coisa chamada intranet, não era internet, entre as universidades. Aí ela descobria que tinha lá na USP. Aí você falava, então eu quero o artigo da USP. Aí ela mandava pedir. Você pagava a Xerox, né? A cópia custava R$15. Quando chegava o artigo, ele não servia. Demorava 15 dias. Ainda demorava, né? Aí chegava, você falava, não serve. De novo. Então, quando eu vejo um aluno hoje em dia ficar me perguntando, não que eu tenha algum problema, mas me perguntar, mas como é que eu estudo? Falei, gente, como é que você estuda? Senta. Opção não falta, e né? Estuda. Opção não falta. Videoaula aí disponível aos montes, né, Bianca? Gente, YouTube. Se você bota qualquer tema no YouTube, qualquer tema, eu já fiz esse teste, já fez? Eu já botei um tema assim, aleatório. Aparece tudo pra você, com várias pessoas falando o que tem que fazer, como tem que fazer. Eu falo, gente, não é possível, cara. É um acesso à informação tão grande que é complicado. Agora, eu também vou dizer o seguinte, assim, que eu acho. Na minha época,
o professor ele também tinha que ter uma dedicação extrema para você dar uma aula. Tinha que ser realmente um amor, assim, porque era slide, você tinha que mandar fazer, recortava, montava, botava dentro de um carrossel. Então, aí o carrossel virava na hora da aula. Assim, misturava tudo, né? Quando não agarrava no aparelhinho, lembra? Tinha que ir com a pinça de sobrancelha e puxar. Exatamente, exatamente. Eu lembro que eu comprei no congresso de estomatologia que teve esse carrossel, uma bolsinha para poder dar aula. Eu era aluna de graduação ainda. Eu era aluna de graduação. Eu comecei a dar aula na cirurgia 3. Eu não era formada ainda. O Roberto falou para mim, você quer dar umas aulas na cirurgia 3? Eu falei, quero. E aí eu comecei a dar umas aulas na cirurgia 3. Eu tenho esses slides até hoje. Então, assim, eu falo... Agora, assim, eu também vou dar o braço a torcer, que é o que eu estava falando. Então, o professor, ele tinha um amor por aquilo. Ele tinha que, sim, ter realmente um amor pelo ensino para poder conseguir fazer isso. Hoje em dia, o que eu vejo é que também, com esse bando de informação, o aluno acaba ficando perdido também. Ele não sabe nem por onde procurar, né? Então, assim, eu acho que o papel do professor, o papel da gente aqui... não é mais como era antigamente, que era o detentor do conhecimento. Eu acho que agora o professor, o educador, ele é o organizador do conhecimento. É ele que pega todas aquelas informações que o aluno tem acesso no YouTube, não sei aonde, e ele organiza isso para o aluno, dentro da cabeça do aluno. Né? E passa a sua vivência, né? Exatamente. Né? Exatamente. Que não tem preço, né? Não tem. Você acompanhar um dia a dia de um profissional, as tristezas, as alegrias, a forma com que o paciente se posiciona, como você responde a um paciente. A gente sabe que as pessoas são extremamente intolerantes hoje em dia. Então, você ter esse dia a dia, você ouvir isso do paciente, do profissional que está com você, você poder ter a oportunidade de você vivenciar isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, assim, na minha opinião. Não tem preço. Tem que agradecer muito quem tem essa oportunidade, né, Bianca? Exatamente. Eu sei que a grande parte da minha formação foi feita por isso. Eu acompanhei o Roberto desde muito cedo, eu ia para o consultório dele, eu ficava lá, ficava assistindo cirurgia, eu via como ele se portava, eu via como ele falava com o paciente, como ele dava uma notícia triste, como ele dava uma notícia feliz, como ele conduzia um caso que era mais complicado. Então, isso daí me formou como profissional, sabe? Me formou, me ajudou a ter base para eu dar continuidade no meu próprio consultório, entendeu? Então, isso não tem preço para mim. Eu olho e eu acho incrível você ter professores que façam isso pelos alunos, entendeu? Com certeza. E você é uma delas, né? Eu faço mesmo, Mônica. Eu faço porque eu devolvo para o universo o que o universo me deu, cara. Isso aí. Eu devolvo, sabe? Eu acho isso importante, acho que isso faz parte. A gente, eu pelo menos sou assim, eu vejo isso nos teus olhos também. A gente brilha quando a gente vai dar aula, né? A gente tem realmente amor por aquilo. Não é status, não é nome, não é tá ali. Eu amo dar aula, eu amo estar com os meus alunos, eu amo poder ensinar, eu amo quando um aluno responde para mim, eu coloco uma coisa, professora, eu fiz uma cirurgia hoje, lembrei porque eu fiz isso e isso. Eu acho assim, isso aquece meu coração, isso me dá mais energia, sabe? É verdade, é muito bom saber que a gente pode contribuir de alguma forma, né, para a formação de alguém. É muito bom. Exatamente. Ô, Bianca, conta aí pra gente. E a estômato na sua vida? A estomatologia. Então, a estômato, ela sempre foi uma... a estômato, ela sempre foi um xodó assim, na minha vida. Porque aí, o que aconteceu? Eu queria fazer patologia, né? Uma época. Mas aí depois eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer patologia. Eu não vai dar, eu vou ficar olhando o microscópio, vou ficar olhando isso não é pra mim. Eu falei, isso não é pra mim, eu sou de atender paciente, eu sou do dia a dia, eu sou disso. E aí eu fiz uma iniciação, como se fosse uma iniciação científica, com a... Ai, gente, uma professora de estômato lá da UERJ. Esqueci o nome dela. Não era eu. Esqueci Maria Elisa? Maria Elisa.
Inclusive, eu tirei o siso da Maria Elisa. Ah, ela me contou, é verdade. Maria Elisa. E aí eu cheguei pra Maria Elisa e falei, Maria Elisa, olha só, vamos fazer um trabalho. Ela falou, Bianca, tem um trabalho com gestante lá no Hospital PDR. Você quer fazer? Eu falei, quero. Então você vai ganhar uma bolsa, assim, assim, assado. E eu lembro que foi, assim, o primeiro contato que eu tive com uma pequena vida profissional, entendeu? De receber alguma coisa. Foi antes de fazer Suzene, antes de fazer tudo isso. E aí eu já me apaixonei pela estomatologia. Me apaixonei. Eu achei aquilo incrível, assim, incrível mesmo. É o projeto Odontologia Médica. Eu não sabia que você tinha feito parte dele. Isso, ainda ele existe, agora foi reativado e tá, assim, nossa, todo vapor. Ai, que máximo! A gente ia coletar saliva em gestante, fazia um exame intraoral, CPOD para ver cavidade bucal, aí depois associava com feto, com bebê. Olha, era incrível, eu gostava muito, muito, muito. E aí a gente fez esse trabalho todo, e aí eu entrei para monitoria em cirurgia. Quando eu entrei para monitoria em cirurgia, já não dava mais para ficar, porque eu não podia ter 2 bolsas, alguma coisa assim. E aí a gente finalizou o projeto, né? A outra pessoa pegou para dar continuidade. Mas a estômago sempre ficou assim na minha vida, sabe? Sempre esteve muito próximo de mim. Quando eu me formei e eu tentei prova para a UERJ e não passei, que eu tentei prova foi em novembro, assim, e eu me formei em janeiro. Então eu me formei, eu fiz a prova antes de me formar. E aí eu não passei, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falei, já sei, vou fazer especialização em estômato. Aí, cara, aí foi um amor da minha vida, porque eu fiz estômato na Unigran Rio com o Luiz Carlos, né? E quando eu fiz estômato lá, eu não sei como é que tá hoje em dia, eu quase não tive contato com o Luiz Carlos, mas o professor Renato era de lá, então ele que via todas as lâminas pra gente, ele que via tudo isso. E era gente que não... Mônica, era assim, eu nunca vi um negócio daquele, a quantidade de paciente. Era uma coisa assim, vai assustadora. Vai lá visitar a gente na UERJ. Era uma quantidade assustadora. E de casos assim... mais bizarros que você via, entendeu? Eu falava, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Eu não tô acreditando que... E eu via, e eu vivenciei, eu chego a ficar arrepiada quando eu falo disso, porque eu vivenciei a importância do nosso diagnóstico, sabe? A importância que é você fazer um primeiro diagnóstico. A importância de você saber ver na boca do paciente o que está alterado, fazer uma biópsia ou fazer uns exames, e você conseguir diagnosticar uma doença sistêmica precoce, entendeu? Alguma coisa muito recente, que o paciente provavelmente ia ficar sem tratamento ao longo da vida, né? E eu lembro que o paciente ele chegava lá e falava assim, vocês são o quê? Vocês têm a ver com estômago? Aí eu falava, não, nós somos dentistas. Aí as pessoas falavam, mas vocês são dentistas? Porque eu fui um monte de médico. As pessoas elas não sabem nem para quem procurar quando você tem, por exemplo. É verdade. Até hoje, Bianca, não mudou não, infelizmente. Então, por isso que eu acho, quando eu falo isso, eu não falo puxando sardinha para ninguém. Eu acho que estomatologia deveria ser obrigatório. Eu acho que a pessoa se formou em odontologia, antes dela começar a atuar ou com alguma especialidade, ela tinha que fazer 1 ano de estomatologia. Ela tinha que fazer... Porque por mais que você não saiba tratar, você tem que saber diagnosticar. Você tem que saber olhar e ver que tem algo esquisito. Eu atendia, e aí, assim, eu amei. E o meu trabalho lá de TCC, né, de conclusão, não é nem TCC, né? Acho que não sei qual é o nome, de especialização em monografia. O meu trabalho, ele foi exatamente um levantamento estatístico de câncer, sabe? De todos os tipos de câncer, como aparecia, condições pré-existentes, se fumava, se fumava. E eu lembro que, assim, a quantidade de caso era uma coisa, assim, absurda. E hoje em dia, eu vivencio isso na minha clínica. O paciente, quando chega em mim, ele já chega com histórico, assim... Eu posso enumerar casos aqui para você do meu consultório, casos, assim, que chegam aqui particular. De um paciente que está tratando um canal há muito tempo. E tratou e retratou, e fez tratamento periodontal, e fez isso. E nunca tinham feito uma panorâmica. E quando fez a panorâmica, um ameloblastoma gigantesco, Mônica, gigantesco. Eu sei. E você olha, eu sei que você sabe, né? Que você olha e fala, gente, como é que o dentista não pediu isso? Como, né, Bianca? Como ninguém pediu uma radiografia? Uma coisa é não saber diagnosticar. Ninguém é obrigado a gostar de todas as especialidades, né?
mas pelo menos identificar que tem alguma coisa errada e encaminhar precocemente, né, Bianca? Exatamente. Acho que isso que é o que mexe mais comigo. Exatamente, sabe? porque assim, Mônica, se eu olho um paciente com uma cárie gigantesca no dente desse tamanho, eu posso não saber tratar. Mas eu vou falar, olha, você tá com uma cárie enorme, você precisa procurar um dentista clínico para você tratar isso. Daqui a pouco vai doer, você vai ter que fazer endo, você vai ter um problema. Eu faço isso, entendeu? Então, assim, você tem que olhar a boca de um paciente e saber o que é normal e o que não é normal. Porque se você olha alguma coisa ali dentro e vê que aquilo não é normal, você tem que saber encaminhar para alguém. Você tem que ter ideia de onde você vai, entendeu? E aí, eu lembro que isso, agora, por exemplo, há pouco tempo, eu recebi também de um WhatsApp de uma aluna nossa, uma ex-aluna, que inclusive quem fez a biópsia foi o Wagner, dessa paciente, um câncer de língua. E aí ela falou, Bianca, ela já foi em tudo, é prima do namorado dela, do marido dela, sei lá, já foi minha cunhada, acho que é isso, já foi em todos os dentistas que você imagina, vários, foi em vários médicos, otorrinos, foi em todo mundo. E ela já tinha feito tudo. O áudio, Mônica, era assim, ela já tinha desgastado o dente porque achou que era uma lesão traumática. Ela já tinha feito placa, para proteger, porque é uma placa meio relaxante. Já tinha feito isso. Gente, era uma lesão terrível. E aí o Wagner fez uma biópsia, né? Fez a biópsia dali, saiu o diagnóstico de carcinoma, né? E a cirurgia, assustadora. Eu encaminhei para um colega nosso, cabeça e pescoço, oncologista, para poder tratar isso. E a cirurgia, as pessoas deveriam ver a cirurgia, para ver o que a mutilação, acontece, né? Teve que fazer esvaziamento cervical, porque ela já estava com linfonodos infartados. Uma menina jovem, 30 e poucos anos, não fuma, não bebe. Então, assim, perdeu 2/3 da língua, teve que fazer uma ressecção mandibular aberta para poder acessar a área. Então, assim, é triste isso, sabe? Quando a gente olha. Eu vejo um outro paciente nosso de bom sucesso, por exemplo, a paciente com uma lesão periodontal no segundo molar, no terceiro molar, segundo o médico, saiu uma secreção, segundo o dentista, saiu uma secreção amarelada. E aí ele extraiu, não melhorou, extraiu o segundo molar, não melhorou, pensou em extrair o terceiro, aí ele resolveu pedir uma panorâmica. O mixoma é gigantesco. Gigantesco, ressecção mandibular, enxerto de fíbula, sabe? Então, assim, isso que eu acho que... Por isso que eu acho a importância da estomatologia. Você, em qualquer especialidade, qualquer uma que você faça, até mesmo na harmonização facial, você tem que saber o que é normal e o que não é. Claro. Você tem que diagnosticar o que é normal e o que não é normal. Então, isso é muito importante. Ah, mas eu faço orto. Você tem que diagnosticar se aquilo é uma úlcera causada pelo seu aparelho ou se isso realmente já é uma lesão, né? Você tem que saber. Então, para mim, a estomatologia deveria ser a primeira especialidade, tipo uma clínica médica, sabe? Eu acho. Teve um colega nosso que fez um comentário aqui, Bianca, dizendo que em alguns lugares do mundo o título de dentista é de estomatologista, mas nesses países onde a pessoa é chamada de estomatologista é como se fosse dentista mesmo. Não tem a especialidade, não, né? É um estomatologista como se fosse um clínico. Não tem essas, infelizmente, né? Mas deveria, né? Mas a gente deveria ser isso. Ótimo. Deveria ter a estomatologia e aí sim ele ser chamado de um clínico, né? O inverso, né? Ia ser ótimo. Bianca, teve uma colega nossa aqui que perguntou, e eu acho que é interessante a gente trazer esse tema, qual é a área de atuação do cirurgião bucomaxilofacial? Ela perguntou em relação às neoplasias malignas, que você já até deu uma pincelada aí, e glândulas salivares maiores. Então, em relação às neoplasias malignas, a gente faz todo o diagnóstico, a biópsia, tudo isso. Mas o tratamento é feito por um médico oncologista, né? Ou um cabeça-pescoço, ou um oncologista mesmo, né? Ou um cirurgião, um crânio-maxilofacial com especialidade nisso. Então, assim, esse é um limite que a gente tem e eu vou te falar por mim. Ainda bem, porque eu tenho zero vontade de tratar pacientes assim, entendeu? Eu sou extremamente emotiva, eu ia sofrer muito, sabe? Então, assim, até para dar notícia para mim não é uma coisa fácil hoje em dia, sabe? Mesmo hoje em dia, quando eu vou passar isso para um paciente, isso ainda é muito difícil para mim. Mas eu sou muito agradecida por conseguir fazer isso. Então, em relação a isso, é a primeira parte. Em relação às glândulas salivares,
a minha residência, ela me deu treinamento para tratamento de glândulas salivares maiores, tá? A gente faz isso, patologias benignas. E tanto que, na UF, nós somos um centro de referência para tratamento em parótida. Então, a gente faz todas as biópsias de parótida, todas as neoplasias benignas de parótida, nós fazemos lá na UF, né? Eu e o professor Sérgio Gonçalves, ele é o professor de lá, né? Ele é praticamente o nosso chefe lá, né? A gente opera muita patologia de glândula salivar maior lá, tá? Então, a minha residência me deu a possibilidade de fazer isso, mas isso ainda é uma discussão de glândulas salivares maiores. Ainda é uma discussão, porque tem alguns locais, né? Tem algumas residências, especializações que o profissional não tem o treinamento para isso. Então, acaba que ele não tem o direito de fazer, vamos dizer assim, tá? Mas a gente não trata malignidade em nenhum caso, nem em glândulas salivares maiores, nem menores, nem nada disso. Nós somos responsáveis pelo diagnóstico, orientação e tudo isso. É uma parte importantíssima, né? Porque a partir do momento que você tem o diagnóstico, né? Não, isso daí já é um super ultra, porque não sei se lógico que você sabe, mas teve uma época, ainda tem assim, né? Mas o INCA, ele só recebe o paciente com biópsia. Uhum. Se o paciente não tiver tido a biópsia, ele entra numa fila muito grande, porque ele não consegue. Então ele recebe aquele paciente que já chega lá com a biópsia, né? Com o resultado da biópsia, com a lâmina, ele já passa na frente de muitos pacientes que estão ali, né, para iniciar o tratamento. Então, nós precisamos correr contra o tempo para isso, entendeu? Claro, é fundamental o tempo, né, Bianca? E me tira uma dúvida, quando você fala assim que a cirurgia bucomaxilo pode atuar em glândula salivar maior, inclusive se essa lesão incluir a remoção da glândula, não só do tumor, como da glândula. No caso da submandibular. Exatamente. Na submandibular... Isso, né, Bianca? Oi? É polêmico isso, né? Não, isso é extremamente polêmico, como eu tô te dizendo, é extremamente polêmico, mas a minha residência me deu treinamento e eu tenho autorização para isso. Não são todas as residências que dão isso, então isso ainda é discutível. Mas glândula salivar maior, como submandibular, sublingual, a gente faz isso com frequência. E parótida, você tem que ter mais treinamento, né? Porque a gente tem o nervo facial ali no meio, você tem que ter tudo isso. Facial, eu brinco que a gente olha para ele já para, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente não pode tratar... Exatamente, mas a gente não pode tratar nada maligno, tá? Malignidade a gente não pode tratar. Tem até, eu acho que eu vi até uma pergunta aqui em relação à biópsia. Se você tem uma suspeita de malignidade, o ideal é que você faça uma biópsia incisional. Porque se você remover completamente aquela lesão, o oncologista que vai tratar, ele vai ter que esperar a recidiva daquela lesão para, por acaso, ele conseguir tirar margens de segurança. Então, você precisa fazer uma biópsia incisional para que você tenha, deixe, né, um pedaço daquela lesão para que ele consiga ver as dimensões e fazer com margem de segurança ali naquela área, né? Perfeito. Perfeito. Então, Maitê, a professora Bianca já respondeu a sua pergunta. Bianca, eu vejo com frequência você postando que você trabalha com anestesista em consultório. Trabalho. Qual é a sua interação com medicina? Conta aí pra gente, como é que é a sua vivência? Então, a nossa ligação com a medicina é muito grande, né? Tanto com anestesista, quanto com cardiologista, porque a gente está sempre precisando e solicitando exames, solicitando orientações, né? A gente está sempre em contato. O nosso paciente, que vai ser submetido a uma cirurgia com anestesia geral, ele passa por uma avaliação sistêmica médica que a gente precisa passar determinadas informações, então esse contato é muito constante, né? Eu tenho muito contato com reumatologista, geriatra, isso são médicos que estão sempre no meu dia a dia. Na verdade, né, isso deveria ser normal para todo mundo, né? A gente deveria ter isso normal. Mas realmente, a especialidade que eu tenho mais contato é anestesia. Porque, assim, tudo que eu faço em ambiente hospitalar, eu preciso do meu anestesista, né? A gente precisa do anestesista. E no consultório, eu faço muito procedimento sedado. Com orientação dele, ele é que faz a sedação, eu faço só a parte cirúrgica, meu anestesista que faz tudo, mas eu tenho todos os equipamentos no consultório, todas as medicações, tudo isso, autorização da vigilância, tudo para poder fazer isso da melhor forma possível. Então, eu costumo dizer que, em relação à cirurgia, a odontologia evoluiu pouco, tá? A gente
parou de fazer siso com cisel e martelo, né? Mas a gente faz siso com caneta de alta rotação, né? Você tem que segmentar, você tem muita manipulação, você tem a presença de sangue dentro da boca, que por mais que a gente utilize manobras para o paciente não ver, ele sente, né? Ele sente pelo gosto. Então, todos esses fatores que a gente tem, a gente não consegue remover na cirurgia. Então, a única forma que a gente consegue trazer um pouco mais de conforto para o paciente, além da sua relação interpessoal, do seu contato, da confiança, tudo isso, é a gente conseguir fazer com que ele tenha uma amnésia transitória naquele período. E é isso que o meu anestesista proporciona, junto com o controle de dor, de edema. Então, ele consegue, através de medicações, trazer uma amnésia transitória para aquele paciente, para que ele não lembre desse processo, né? Para que ele não lembre. Então, a cirurgia, ela é bem difícil, né, nisso, porque uma vez que você opera o paciente e tudo corre bem e ele fica muito agradecido a você e tudo isso, ele nunca mais te larga. Porque qualquer coisa que ele quer fazer na vida, ele quer fazer com você. Então, eu tenho um paciente que vira pra mim e fala assim, doutora, por favor, eu preciso fazer uma limpeza. Tem como você fazer uma limpeza em mim? Eu falo, olha, deixa eu te explicar. Você gosta de mim porque eu faço cirurgia. Se eu tentar fazer uma limpeza em você, você não vai gostar de mim. Porque eu não faço isso. Eu não sei fazer isso. Né? Assim, você não sabe fazer? Sei. Mas o que uma pessoa faria muito melhor do que eu e muito mais rápido, eu vou demorar muito mais tempo e talvez não fique tão bom. Então, a gente... É difícil isso. Então, para você conseguir conquistar essa confiança do seu paciente, você precisa ser muito sincero com ele para tudo. Então, assim... o que eu oriento aos meus alunos, né? Não tenham medo de perder o paciente, né? Não tenham medo de perder o teu paciente. Não. Porque às vezes o médico, o dentista fala assim, não, eu não vou pedir uma panorâmica, porque se ele for fazer a panorâmica, ele não vai voltar. Mas você tem que pedir a panorâmica, né? Se você precisa de uma tomografia, você vai solicitar o exame que você precisa. Você não pode ter medo. Porque o paciente, ele gosta disso, ele quer ser bem tratado, ele quer ser bem orientado, você tem que valorizar o teu procedimento. A pessoa fala assim, mas eu não cobro a minha consulta, que não sei o quê. Gente, depende da consulta, né? Se você sentar com o paciente 5 minutos, olhar a boca dele e falar, tá ótimo, ó, o plano de tratamento é isso. Isso não é uma consulta, né? Isso com não é uma consulta. Então, isso realmente, você não pode. Então, assim... A minha relação com a área médica é porque a gente precisa muito dela para trazer esse conforto todo, para trazer esse bem-estar para o paciente. E aqui no consultório eu gosto, né? E eu montei o consultório para isso, para que o paciente tenha uma experiência, né? Vamos dizer assim, menos sofrida, né? Eu gosto, é muito legal eu ouvir dos meus pacientes quando termina, falar assim, doutora, eu adorei, assim, eu não quero te ver nunca mais, mas assim, eu tô muito feliz, sabe? Foi muito bom, eu vou indicar você para todo mundo, que não sei o quê. Isso é muito bom você ouvir de alguém que fez um procedimento cirúrgico com você, sabe? E para isso a gente precisa da medicina com a gente, né? A gente não precisa ter, a gente não tem que... Eu falo, dentista, ele às vezes se sente, mas eu sou só dentista. Não, você é dentista, ponto. Você não é só dentista. Você é dentista. Você vai precisar do médico, você tem que saber conversar com o médico e você vai conversar dentro do seu... mas ele me tratou mal, talvez porque você não entendesse o que estava acontecendo. Ou talvez porque ele seja um grosso, porque médico também é verdade. Isso. Ô, Bianca, qual que você acha que é a motivação para alguns colegas que fazem odontologia, depois que nem você, seguem o caminho de cirurgia e depois vão fazer medicina? Tem alguns colegas nossos que fizeram isso, né? Então, antigamente, o que acontecia, Mônica? Antigamente, a gente tinha uma limitação de coisas hospitalares muito importantes, entendeu? Por exemplo, a gente não conseguia fazer internação do nosso paciente. Isso. A gente precisava obrigatoriamente de um carimbo de um médico. Isso. Então eu lembro que assim que eu me formei, eu fiz um carimbo da minha anestesista na época, né? E eu deixava esse carimbo no meu consultório, para que eu carimbasse junto com o meu pedido. Então, eu carimbava, ela carimbava, eu fazia um rabisco lá da assinatura dela, para poder o paciente poder internar. Então eu lembro que a gente fazia isso. Eu não vejo muito sentido hoje em dia. Não vejo mesmo, tá? Você acha que isso mudou?
O dentista agora não, consegue. isso mudou completamente. Completamente. Legal. A geração do Roberto, por exemplo, ela conquistou coisas assim assustadoras. Né? A geração do Roberto trouxe pra gente, abriu portas pra gente de uma forma maravilhosa. A formação agora do bucomaxilos, eles não fazem nem ideia do que era. A gente ia operar no hospital e normalmente quem faz cirurgia no hospital, quem é o responsável pelo paciente, você não paga o estacionamento. Lá era diferente. O dentista pagava. Só não pagava quem era médico. Às vezes você operou dentro do hospital, você deu dinheiro para o hospital e você obrigatoriamente... Ah, minha mãe! Ai, mãe! Que fofa! Beijo! E a gente, obrigatoriamente, a gente tinha que pagar o estacionamento. Eu lembro do Roberto parando o trânsito dentro da São José e travando e falando, daqui eu não saio, enquanto não me liberarem. Eu lembro deles fazendo isso, entendeu? Então, essa conquista, uma geração que era muito cuidadosa, que é a geração do Roberto, fazia as coisas com muitas restrições, com muito cuidado, para não sujar o nome da bucomaxilo, para não sujar o nome da odontologia. Isso conquistou muita coisa pra gente, sabe? Muita, muita coisa mesmo. Hoje em dia, eu não vejo mais sentido. Eu só vejo sentido se por acaso você quiser atuar em determinadas áreas que não sejam áreas do cirurgião dentista, entendeu? Entendi. Que não sejam áreas pra gente. Então, assim, aí é que eu acho que aí se a pessoa quer complementar a formação dela por causa disso, aí sim, ela faz. Mas eu não sou dessa forma. Eu não acho que isso é obrigatório. Não acho isso necessário. O dentista consegue internar o paciente se tiver uma intercorrência, sem problema. Qualquer dentista. Muito não bom. Precisa nem ser bucomaxilo. Não precisa nem ser bucomaxilo. Você fez um procedimento no consultório, deu algum problema, o paciente teve uma hemorragia pós-operatório. O paciente chegou no teu consultório com uma infecção. Pode até não ser você que tenha feito. Você vai fazer um pedido, uma orientação, ele vai pegar aquele pedido, vai levar numa emergência, se ele tiver plano de saúde, numa emergência hospitalar privada, e lá ele vai ser internado, vai dar andamento. Se você for capaz de tratar essa infecção, você vai marcar o centro cirúrgico, você vai chamar a sua equipe e você vai operar. Ou se você não tiver o treinamento, né, não for capaz de tratar aquela infecção, você vai pelo menos iniciar esse tratamento e automaticamente encaminhar para algum colega que você conheça para que vá lá visitar esse paciente. Então, assim, hoje em dia o dentista não tem nenhum problema para isso. Antigamente a gente não conseguia pedir nem exame. Né? Nem exame a gente conseguia. Hoje em dia, por lei, os planos de saúde eles são obrigados a aceitar o nosso carimbo para solicitação de exames. Né? Claro que a gente ainda tem um plano ou outro que encrenca, lógico, mas são obrigados. Então, assim, mas aí a gente faz que nem o Roberto, a gente fecha o estacionamento, a gente grita, faz uma bronca. Vou chamar a televisão. Exatamente. Aqui, então, assim, isso é muito importante que quem está recém-formado, quem está formado há muito tempo, entenda isso. Nós, dentistas, nós podemos prescrever qualquer medicamento desde que tenha uma atuação na odontologia e a gente pode internar nosso paciente. Você tem um paciente especial que você precisa fazer diversas restaurações dentárias, várias. Você precisa fazer tratamento clínico odontológico. Você vai solicitar para o plano de saúde dele, ele vai internar, você vai levar a sua equipe e você vai fazer o tratamento odontológico no hospital. Claro que você tem que levar seus equipamentos. O hospital não tem cadeira de dentista, não tem caneta de alta rotação, não tem nada disso. Eu e Marina, né, temos uma sequência de IGTVs, que eu acho que são 4 ou 5 IGTVs, exatamente explicando como o dentista faz o procedimento de internação hospitalar. Tem lá detalhe por detalhe. Então, assim, quem quiser assistir, entra lá. Tem procedimento odontológico em ambiente hospitalar. São várias lives que a gente fez. Obrigada pela dica. Vai ser ótimo. Todos vão assistir. Assistam, façam isso. Ô, Bianca, eu queria ficar conversando com você o dia todo, mas o Instagram não deixa, né? Então, olha só, eu vou te fazer uma pergunta aí para você fazer um fechamento. Então, eu vou fazer a pergunta e queria que você pensasse um pouquinho enquanto eu anuncio aí a nossa próxima live. Então, eu queria, assim, eu sou acadêmica de odontologia, meu sonho é ser metade do que a Bianca é. Qual é o meu caminho?
Enquanto você pensa aí, eu queria aproveitar para agradecer a presença de todos e dizer que a nossa próxima live vai ser no dia 10 de junho, quinta-feira, às 19 horas, com o Dr. Paulo Oliveira, que é cirurgião dentista brasileiro e mora nos Estados Unidos, na Flórida. E ele vai explicar para a gente como que é feito o processo para validação do diploma nos Estados Unidos. Tá joia? As opções, né? Cada um tem que saber o seu caminho, né, Bianca? Descobrir o que é melhor. Onde que ocorrem as lives? Sempre no meu Instagram, Mayara, aqui no meu Instagram. Tá? A doutora Mônica Israel aí. Bianca, dá aí a sua dica. Como é que a gente faz para ser um pouquinho igual a você? Eu acho que a pessoa que quer seguir... Eu vou falar generalidades em geral, tá? Porque eu acho que isso serve para qualquer especialidade que você queira fazer. Qualquer uma. Eu acho que se você já decidiu isso ao longo da sua faculdade, que é possível, né? A partir do momento que você vai tendo experiência, eu acho que você tem que traçar caminhos, focos para você seguir aquele objetivo. Então você tem que publicar artigo, fazer painel, tudo isso. Se você descobrir o seu amor pela bucomaxilo, ou pelo estômago, ou pela aorta, tudo isso, se você não sabe para onde ir, o primeiro se prepare através de conhecimento. E isso qualquer um tem acesso. Através de conhecimento. Estuda, assista, faça cursos se você puder. Se não puder fazer cursos, acompanhe professores online que possam te dar esse conhecimento de graça. Agora eu vou te dizer, para mim, o que é mais importante. Para mim isso é fundamental. Eu acho que você tem que colar num profissional que você admira. Eu acho que você tem que colar naquela pessoa. Você tem que chegar para um professor que você admira como cirurgião, como estomatologista e falar, olha, eu quero ser bucomaxilo, eu quero ser estomatologista, eu quero seguir o seu caminho. Eu queria poder te acompanhar em algum lugar, poder acompanhar você no consultório, poder acompanhar você no centro. E aí, Mônica, eu acho que você tem que fazer a diferença, porque a partir do momento que aquele profissional, que aquele professor, né, vai abrir as portas do consultório dele, ou até mesmo de um lugar que ele trabalhe, de um curso que ele faça, ele está te recebendo ali, eu acho que é nesse momento que você tem que fazer a diferença. Você tem que ocupar um espaço ali dentro para ajudar a vida daquele, não apenas aproveitar o que você ganhar de conhecimento. Eu acho que você tem que fazer o diferencial. Você tem que chegar ali e ver o que está faltando aqui para esse professor. Será que é uma organização aqui? Será que é uma organização ali? Será que é isso? Vou ajudar nisso, eu vou estimular, vou montar os casos, vou ajudar a montar uma aula, vou organizar, vou tirar foto. Então, assim, tudo isso vai fazer uma diferença monstruosa, porque a gente precisa de pessoas para ajudar. E tudo na vida é um degrau, né? Chega um determinado momento que você precisa começar a delegar coisas. E se eu fosse recém-formada e eu quisesse, admirasse aquela pessoa e quisesse seguir isso, eu ia exatamente tentar ser o suporte daquela escada. Eu ia tentar segurar a base dessa escada para poder deixar esse professor ou crescer mais, porque a partir do momento que ele cresce, eu vou crescer junto, e para ajudar, para estar ali, para aprender. E nem que fosse para aprender e para você fazer diferente, porque também pode ser assim. Pode ser que você acompanhe aquele professor, que você olhe aquele professor, que você admire aquele professor. Quando você chega na hora, você fala, ih, gente, não é bem assim não imaginei que era isso, né? Gente, eu tô sempre chamando pessoas, né? Eu faço isso sempre. Quem já teve oportunidade, eu sou super assim. A pessoa me chama, posso fazer isso, isso aqui? Você vai falar, amanhã. Você quer amanhã? Aí a pessoa fala, mas amanhã eu não posso. Era amanhã. Era amanhã. Bianca, o Instagram vai fechar a live. Tá bom. Muito obrigada, foi fantástico. Eu que agradeço. Você é incrível, sou sua fã. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Beijos. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.